segundo livro de Crônicas, querido. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para nosso coração na noite de hoje. Segundo Crônicas, capítulo de número 7. Eu quero ler alguns versículos só. Deus é santo. Deus é tremendo. Deus é bom. Maravilhoso. Majestoso. A glória dele está nesse lugar hoje, irmão. A glória dele está aqui hoje. Puxa vida, né? Se a gente não dependesse de horário, né? Deus é tão santo. Sabia que às vezes eu me pego olhando para o espelho e eu fico pensando assim, puxa vida, como Deus poderia me amar, sendo eu do jeito que eu sou? Falho, como você. E aí eu fico olhando para o espelho, eu falo, Senhor, será que teu filho merecia morrer no meu lugar? Você já fez essa autoanálise aí? Eu faço todo dia isso. Sabe qual que é a minha conclusão? É uma só. Só pela tua graça, só pelo teu amor, Pai. Deus está aqui nessa noite, irmão. Deus está aqui nessa noite. O verso 11 diz assim: assim Salomão, segundo Crônicas, capítulo de número 7, verso de número 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, depois disso, só assim eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Pode se assentar, irmão, em nome de Jesus. Deus está nesse lugar. Nós não vimos a fumaça de Deus aqui, mas nós cremos e sentimos a presença dele aqui. Salomão, e eu vou ser breve nessa meditação aqui, o tempo não nos permite algumas coisas. Salomão, ele, no capítulo 6, ele começa a falar ao povo, depois que ele termina de construir o templo. Salomão ora ao Senhor no capítulo 6, do segundo livro das Crônicas. Salomão faz uma longa oração, com vários pedidos a Deus. Um dos pedidos que Salomão faz a Deus, quando ele está buscando o Senhor e está orando ao Senhor, ele diz: ouça, atenda todas as orações que forem feitas neste lugar. Esse é o pedido, um dos pedidos de oração, na oração de Salomão, no capítulo 6 do livro de Crônicas. E no capítulo 7, a gente começa a ver a glória de Deus sendo derramada e enchendo aquele lugar. A glória de Deus sendo manifesta naquele lugar. No capítulo 7, também a partir do verso 11 que nós lemos, nós vemos o Senhor fazendo uma aliança com Salomão, perdão. Deus faz uma aliança com Salomão. E ele diz para Salomão: Salomão,
se eu, versículo de número 13, se eu fechar os céus, se não descer chuva, se tudo secar, se não tiver prosperidade, se as condições de produzir alguma coisa fecharem, cessarem, se eu fechar os céus e as plantas não crescerem mais, se eu ordenar aos gafanhotos que destruam a produção, se eu enviar a peste e destruir todas as coisas, se porventura, Salomão, passar isso no meu coração, e o meu povo se humilhar, orar, reconhecer os seus pecados, entender que eles estão andando fora da minha vontade, depois de tudo isso, depois que eles se converterem, deixarem o pecado, depois de tudo isso, Salomão, eu vou ouvir a oração deles, eu vou curar a terra, eu abro os céus de novo, Salomão, eu faço crescer as plantas, descer a chuva e crescer as plantas, eu ordeno que os gafanhotos não destruam mais nada, eu prosperarei na vida dos meus filhos. Queridos, há uma palavra que inclusive começa na semana que vem o nosso congresso, mais um congresso de avivamento da nossa igreja. Essa palavra avivamento, ela está batendo na minha cabeça, no meu coração, já fazem vários dias aí. E eu tenho estudado um monte de coisa sobre avivamento, lido muita coisa a respeito de avivamento. E quando a gente vai buscar na história e na Bíblia a respeito dos avivamentos, nós não tem como a gente deixar de olhar para a igreja de hoje, de olhar para a nossa vida e começar a entender que o avivamento parece que está muito longe de chegar em nós. Nós às vezes nos contentamos com algumas gotas da presença de Deus aqui nesse lugar. Deus está aqui, mas infelizmente nem todos nós estamos afim de viver uma vida com Deus. Deus está nesse lugar, mas nem todos nós estamos afim de que Deus permaneça junto da gente o tempo todo. Ou nós não estamos afim de permanecer ao lado de Deus o tempo todo. Sabe o que é avivamento? Avivamento é renovo. Avivamento é tornar vivo de novo. É trazer a vida. Deus, quando Ele faz todas as coisas, quando Ele cria o homem, quando Ele povoa o jardim com Adão e Eva, Ele faz uma proposta para eles: cresçam, multipliquem, vivam, prosperem naquilo que vocês fizerem, dominem sobre todas as coisas. Quando o pecado entra, pela desobediência dos dois, as consequências entram e entra a morte também, a separação, o afastamento. Muitas vezes eu até falei, muitos aqui de nós falamos também, a religião mata. A religião é ruim. Não é. A religião não é. A religiosidade é. A religião não é ruim. A religião que prega a palavra, que prega Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de toda a humanidade. A religião que prega que Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado, o único capaz de tirar todo o pecado da humanidade. E por Ele, através dEle, por meio dEle, é o único caminho que nós podemos herdar os céus com Deus. Essa é a religião verdadeira, a palavra verdadeira. E avivamento, quando a gente vê os avivamentos na história,
a gente começa a entender que avivamento não é gritaria. Por mais que aconteça gritaria nos avivamentos, a gente vê que avivamento não é estardalhaço, não são manifestações malucas e sem sentido, que às vezes nós vemos vídeos assim e falamos, um avivamento. Alguns até dizem, olha que culto avivado. Todos os avivamentos da história, todos os avivamentos que a gente vê, eles produzem uma única coisa: vidas entregues no altar de Deus. E o resultado das vidas entregues no altar de Deus é um só: cidades transformadas, famílias transformadas, países transformados, como o avivamento no país de Gales em 1904. Estava comentando com os jovens ontem. Começou com um jovem chamado Evan Roberts, 26 anos de idade. Ele começou a orar. O avivamento durou entre 3 e quase 4 anos. Um país pequenininho na época, cerca de 100 mil pessoas, 100% da população de um país se rendeu a Jesus. E outros tantos avivamentos que a gente olha ao decorrer da história. Sabe como começa um avivamento, querido? Com um reconhecimento de que nós somos pecadores. Sabe como começa um avivamento verdadeiro? Quando nós reconhecemos que a gente está distante, muitas vezes, da presença de Deus. Que às vezes, até mesmo dentro da igreja, a gente está vivendo distante da presença de Deus. É como se nós trabalhássemos em uma empresa, e nunca conhecêssemos o patrão, embora alguns trabalhem aí em multinacionais, ou outros segmentos que você não conhece o teu patrão, mas quando você conhece o seu patrão, é diferente. Quando o teu patrão tem um relacionamento bacana com você, é recíproco da sua parte. É como a igreja hoje, parece que vive um tempo assim. As pessoas vêm porque se acostumaram com a igreja. Passam um momento aqui, acostumados com o culto. Quando acontece algo diferente no culto, elas se perdem. Quando se canta uma música a mais, elas não sabem o que fazer. Avivamento, meu irmão, é entrega. Avivamento é chegar diante de Deus. E quando eu estou pregando, eu não estou dizendo você, eu estou dizendo nós. Nós todos precisamos disso, sem exceção. Ai, pastor, mas até os pastores? Não, principalmente os pastores. Não é até os pastores, principalmente. Até o líder do louvor, principalmente. E os diáconos, principalmente. E eu, pastor, que acabei de chegar na igreja, também. Eu e você sabemos onde e como pecamos. Sabemos o que fazemos de errado. Sabe o que é avivamento? É dor, é choro, é lágrima. O texto de Crônicas, Deus faz uma aliança que se estende a nós. Essa aliança se estende a nós.
Ele faz aliança com Salomão, mas nós podemos trazer essa aliança para nós. Todas as vezes que nós erramos, e não são poucas, todas as vezes que nós pensamos mal, todas as vezes que nós falamos mal, nos portamos ou nos comportamos mal, todas essas vezes, nós precisamos recorrer ao sangue de Jesus. Avivamento é arrependimento e confissão de pecados, confissões públicas. Hoje, quando nós olhamos dentro da igreja, não estou falando do mundo lá fora, porque o mundo lá fora, diz a palavra já está condenado no maligno. Há um sistema que rege o mundo lá fora, um sistema corrupto, um sistema demoníaco, leis terríveis. Mas eu estou falando de dentro da igreja. O avivamento não vai começar lá fora, ele vai refletir lá fora. O avivamento da nossa igreja, da igreja de Jesus Cristo, ele não acontece lá no evangelismo, no bairro A, B ou C da nossa cidade. Ele começa aqui, dentro da casa de Deus. O juízo, a palavra diz, não vai começar lá de Brasília, a nossa capital, aonde eles fabricam leis. Há uma fabriquinha de leis que beneficiam uns aos outros, que colocam panos quentes em cima da corrupção. O avivamento tem que começar aqui, aí, no nosso coração, na nossa casa. Quando nós entendemos que na igreja existe roubo, pastor, não acabei, só comecei. Existe adultério, existe traição, existem pessoas que ludibriam as outras, passam a perna nas outras para se dar bem na vida, estão sentados aí, ou até falando com você. Quando nós enxergarmos que dentro da igreja, todos nós podemos fazer cara de santo, usar roupa de santo, sair com caras e bocas, bonitinho nas fotos. Quando tem avivamento, quando tem congresso e vem alguém de fora, pessoas gritam, pulam. Quando há um pastor da igreja pregando, é diferente. Parece que a mornidão toma conta. Será que a diferença está na pessoa que prega ou na palavra que é pregada? Ou a diferença está no nosso coração? Avivamento é fogo que queima o nosso coração. Avivamento é passar o ouro pelo fogo e ver o que é que sobra. Se Deus passar o fogo dele hoje, aqui, se o arrebatamento se desse agora, pá! Aconteceu. Será que esse microfone cairia no chão? O arrebatamento vai ser assim. Não vai ser num grito. Diz a palavra que vai ser num abrir e fechar de olhos. Vai ser rápido. Acabou. Será que os bancos vão ficar vazios ou cheios? Será que a igreja vai conseguir notar que uma meia dúzia de gente aí só desapareceu? O que aconteceu? Avivamento, meu irmão, gera dor na gente. Muita gente aqui já ouviu falar do avivamento lá da Rua Azusa, em 1906.
A história relata que naquele avivamento, que durou quase que 6 anos, mais ou menos, cerca de mais de 100 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas do mundo inteiro passaram por aquele lugar. Pessoas ficaram sabendo daquele avivamento, onde o Espírito Santo curava, perdoava pecados, restaurava pessoas, transformava uma cidade, transformava uma região. E eles iam para lá, e de lá eles levavam aqueles fragmentos, se a gente pode chamar assim, daquele avivamento, partículas, porções daquele avivamento para o seu país, para a sua igreja. E ali aquilo ia sendo disseminado. Daquele avivamento surgiu a Assembleia de Deus dos Estados Unidos. Do avivamento da rua Azusa nasceu a Assembleia de Deus no Brasil. Nasceu a Congregação Cristã no Brasil, lá de trás. Sabe como começou? Um homem começou a orar. William Seymour. Um homem que era negro, numa época de total segregação racial, preconceito lá no alto. Entendam bem o que eu vou falar, eles não eram, os negros naquele período, nos Estados Unidos, eles não eram tidos ou aceitos como gente. Ele estudava do lado de fora da sala de aula, porque ele não podia andar junto com os alunos brancos. Ele sofria preconceito racial dentro da igreja evangélica. Eu posso citar o nome da igreja que tinha preconceito com ele? Igreja Batista nos Estados Unidos. Nossa igreja. Era um período. E ele começou a orar. E convidaram ele para pregar num lugar. E ele começou a orar, ainda jovem. E ele se aliançou com algumas pessoas para buscar o Espírito Santo. E buscar o Espírito Santo. E todas as reuniões que eles faziam, o número de pessoas começou a crescer. E não coube mais na casa da família onde ele estava alojado. Eles então foram para a rua Azusa. Sabe qual que era o clamor deles? Cura o nosso coração, Senhor. Nós pecamos contra o Senhor. Nosso pecado é esse. Nosso pecado é adultério, é bebida, é droga, é sexo ilícito, é fornicação. Nosso pecado, Senhor, é infidelidade, é roubo, é mentira, é fofoca. E eles começaram a dar nome. E Deus começou a visitar. E eles desejavam o Espírito Santo. Eles ansiavam a presença do Espírito Santo. Os cultos, alguns cultos, começavam às 10 horas da manhã, de domingo. Terminavam às 3 da manhã, de domingo, para segunda-feira. Era o período de culto. Ele era um homem que, antes dele começar a pregar, antes dele começar a vivenciar o avivamento da rua Azusa, ele orava em torno de 5 a 6 horas por dia. Pastor, o tempo passou, hoje não dá tempo de fazer isso. Eu sei, irmão, o tempo está escasso para todos nós. Eu tenho que terminar, está escasso para nós. Quando começou o avivamento, através de Seymour e de aquele pessoal que estava junto dele, eles chegavam a orar durante 13 horas. Ele chegava a orar durante 13 horas em um dia.
ele vivia uma vida de oração. Sabe qual era o resultado, querido? Pessoas a 4, 5 quarteirões de distância estavam andando pela rua, abraçavam postes, chorando, gritando de desespero, confessando pecados na rua, com medo do inferno, porque era para lá que eles estavam indo, quando eles estavam se direcionando para a igreja. As pessoas choravam, as pessoas se derramavam, e eu quero trazer isso para nós hoje, para nós hoje, para quem está aqui, e para quem está nos assistindo, aonde quer que você esteja. Se um dia lá na frente essa mensagem chegar a ser ouvida por alguma pessoa, que sirva a ministração de hoje também. Será que hoje a gente está afim de deixar a carnalidade, a mundanidade, o pecado, a vida livre? Em Jesus eu sou livre, pastor. Você é livre para viver uma vida que Jesus propôs. Você não é livre para pregar, para pecar em Jesus. Eu não sou livre para pecar. Não é essa vida que Jesus propõe para nós. Nós não temos que esperar, jovens, adolescentes, envelhecer, para a gente ver o que vai fazer com a vida. Se com a boca confessar, com o coração crer, Jesus nos salva, tudo bem. Quanto tempo de vida eu e você nós temos? Alguém sabe? Talvez 1 segundo, talvez nem isso. Talvez alguém aqui hoje não acorde amanhã. Talvez esse alguém seja eu, ou você, ou vários de nós. Avivamento não é um processo que a gente pode estabelecer uma data para que ele aconteça. Congresso de avivamento é outra coisa. Há uma data, mas o processo do avivamento, ele tem que começar agora, em mim, em você e em cada um de nós. E sabe quando ele vai parar? Nunca. 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 Quando a gente desejar de verdade a presença do Espírito Santo no nosso coração. Se o meu povo clama, se arrepende, deixa, eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou sarar, eu vou perdoar. É isso que Deus disse para Salomão. Há uma condição para que aconteça o avivamento: desejo. Desejo meu, seu, nosso. Se a gente se preocupar menos com os horários e as liturgias que a gente tem que cumprir algumas vezes, se a gente começar a praticar avivamento dentro de casa, sozinho, as coisas vão começar a acontecer. A nossa boca vai falar coisas diferentes do que ela fala hoje. O nosso coração vai sentir coisas diferentes do que ele sente hoje. A nossa mente vai pensar coisas diferentes do que ela pensa hoje. Nós vamos começar a enxergar de modo diferente do que nós enxergamos hoje.
nós vamos começar a usar as nossas mãos de maneira diferente. Mas essa palavra não é para quem não veio, é para mim, é para você, é para a pessoa que está sentada do seu lado. Avivamento não é imposição. Avivamento não é imposição de mãos. Quando alguém estende a mão, você vai lá debaixo, enfia a cabeça debaixo da mão da pessoa, às vezes, e muitas vezes, você não sabe nem quem é, de onde vem e o que ele pratica. Estou falando de pastores. Estou falando do irmãozinho, da irmãzinha que ora, que revela. Quer revelação? Ajoelha. Quer revelação? Vai buscar a palavra de Deus. Vai ler Bíblia. Quer revelação? Quer saber se você vai ficar rico ou não vai? Isso não importa, irmão. Isso é lixo. Lixo. A Bíblia fala, basta cada dia o seu mal. Tudo isso é caca. O apóstolo Paulo era um cara super culto, inteligentíssimo, sábio, doutrinado na palavra, no comportamento, no modo de falar. Paulo se comportava bem em qualquer lugar, fosse na favela ou fosse em qualquer casa de multimilionário. Paulo era um cara muito inteligente. Sabe o que ele diz? Você conhece a Bíblia. Ele fala assim, tudo isso. Tem uma tradução da Bíblia que ele diz assim, para mim é esterco. Todo esse conhecimento é esterco. É lixo diante da presença de Deus. Eu deixo tudo isso porque eu amo o Senhor. Eu e você temos que aprender ou reaprender a buscar a Deus. Nós não precisamos de revelação, irmão. Zé levanta, João levanta, Maria levanta, Josefa levanta. Não estou condenando, pelo amor de Deus, me entenda. Não estou condenando, é dom, isso é dom de Deus. Amém, irmãos? Está claro isso? Não vai sair daqui depois do culto falando, nossa, pastor Evandro odeia o pastor Deraldo Furquim, porque ele revela. Ou, na tua cabeça depois. Pega você. Eu estou dizendo que há pessoas que por não conhecerem ou não terem a vontade, o desejo de conhecer o Senhor, vivem em função disso. Descobre um lá, vai lá. Aí depois sabe o que acontece? Fica condenando todo mundo. Ah lá, procissão, ah lá, atrás de um Deus morto. Tem gente aqui correndo atrás de Deus vivo, entre aspas aí o Deus e com letra minúscula. Não é do Deus vivo, é de pessoas de carne e osso como eu e você. E quando não são reveladas num culto, num congresso ou sei lá, num evento, elas saem frustradas. Sabe por quê? Porque não conhecem Deus. Avivamento é uma proposta, aceita quem quer. Avivamento é uma proposta, não é uma imposição. Avivamento é um desejo pessoal. Tem que nascer dentro do coração da gente. Avivamento não é uma programação específica. Avivamento não são fogos, cartazes, luzes, alguns louvores diferenciados. Avivamento é um banho de lágrima aqui na frente, ó. É desidratação. É o choro da dor.
de ferir a pessoa de Deus. Aquele Deus que a gente fala que mora no nosso coração, sabe, quando a gente aceitou Jesus. Enquanto o pessoal estava sendo batizado, eu estava orando no meu pensamento: Senhor, que cada um desses que foram batizados nas águas hoje permaneçam fiéis ao Senhor, com desejo de conhecer-te mais e mais, mais e mais, de buscar, de orar. Não percam isso, queridos, vocês que foram batizados. Pelo contrário, aumentem esse desejo no coração de vocês. E nós que já fomos batizados há 1 ano, 2, 10, 20, 50, sei lá quantos anos. Às vezes o tempo vai colocando fardos e cargos, encargos, julgos em cima de nós. E a gente vai acostumando com a igreja. E a gente vai ficando distante de Deus. Avivamento é uma proposta. Olha aqui, ó, uma mesa posta aqui na frente para nós hoje. Nós vamos poder compartilhar hoje dessa mesa. Eu gostaria que, assentado do jeito que você está, você refletisse sobre tudo que foi falado. Tem tanta coisa para se falar a respeito de avivamento. Eu nem peguei o primeiro esboço, nem o segundo, nem o terceiro. Escrevi um monte de coisa. Eu não consigo seguir esses negócios, não. É problema meu isso aí. Terrível. Mas uma coisa eu sei, irmão. Se o nosso pecado for confessado, Deus vai fazer algo grande em nós. Nós vamos passar a não ficar mais assim, ó. Nossa, acaba esse negócio. Para de falar, essa matraca. Quero ir embora, os gols do Fantástico. Para assistir o Silvio Santos. A gente fica pensando nisso. Amanhã eu tenho que pular cedo. Tem que pular cedo. Quando é segunda-feira. Quando é domingo de manhã, não. Porque no sábado de madrugada não tem essa preocupação. A gente consegue passar a noite farreando. A gente consegue passar noites e noites e noites vivendo a velha vida. Mas quando fala de levantar de manhã, já é domingo, dia do Senhor, usa a Bíblia, dia da família. Curva aí a tua cabeça onde você está. Aproveita e curva teu coração também. Aproveita e curva teu egoísmo. Aproveita e curva teu egocentrismo. Teu eu. Fala aí com Deus. Fala aí com Ele. Você quer confessar seu pecado? Se você quiser sair do seu lugar, aqui tem um monte de espaço aqui na frente. Se você não quiser, ou se você se acha tão sem pecado assim, não precisa. Não atrapalha ninguém. Mas fica aí onde você está, quietinho. Eu tenho coisas para confessar a Deus. Eu preciso de avivamento na minha vida. Eu quero o Espírito Santo na minha vida. Deus está aqui hoje. Deus está nesse lugar hoje. Deus está aqui passando, passeando, andando, falando, abraçando alguns,
curando outros, reaproximando outras pessoas. Deus está aqui. Ele cuida da gente. Fale com Ele. Chame por Ele. Aleluia. Faz essa oração comigo. Senhor, meu Deus e Pai, no nome do Teu Filho Jesus, eu creio que um sangue foi derramado para perdoar os meus pecados, para purificar a minha alma, para me trazer esperança. Nesta noite, Pai, coloco minha vida diante do Teu altar. Não quero perder a oportunidade de ser lavado pelo sangue de Cristo. Me purifica, muda minha vida, transforma minha vida, que eu seja mais que vencedor, mas primeiramente sobre a minha carne, os meus pecados. Me liberta, me perdoa e me ajude a não cometê-los mais. Que o Teu Espírito Santo me ajude a me conservar em santidade diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amados, a palavra de Deus nos diz que Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou um pão e Ele tinha o desejo de celebrar a última Páscoa, ou a primeira ceia, como alguns entendem, juntamente com os seus discípulos, a Páscoa da despedida, a implantação da Santa Ceia. Por isso nós estamos aqui nesta noite, porque nós cremos, porque fomos lavados, comprados pelo sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Por isso nós temos a liberdade, nós temos o direito de compartilhar do pão que simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus. O pão que simboliza a nossa unidade, a nossa comunhão, que traz-nos o amor do Pai, que faz-nos vivermos juntos, ainda que sejamos pessoas diferentes, que torna-nos uns iguais aos outros, com o mesmo DNA, um mesmo Pai, um único Pai. Todos irmãos, sem importar raça, cor, idade, todos irmãos, através do sangue de Jesus. Você que é batizado, você que está em comunhão, primeiramente com Deus, que está em comunhão com seu irmão, que está em comunhão na sua igreja, na sua casa, na sua família, você pode neste momento participar deste momento, que é para a igreja do Senhor, para os filhos de Deus, nascidos de novo, arrependidos. Eu quero convidar você nesta noite, você que vai participar, coloque-se em pé, para que possa estar recebendo
um pedacinho de pão, um cálice de suco de uva, a qual nós podemos celebrar nesta noite. Esse banquete que o Senhor nos deixou, para que a cada vez que façamos isso, nos lembramos que Ele veio, morreu na cruz, subiu ao céu, mas Ele vai voltar. Ele vem, Jesus vem. Podemos servir. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar.
cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. A cruz nos libertou, o sangue nos perdoou. Aleluia. Olha o pedaço de pão que você segura na sua mão. Simboliza o corpo do nosso Senhor. Isso quer dizer que somos irmãos. Isso quer dizer que somos todos filhos de Deus. Isso quer dizer que temos que tolerar-nos uns aos outros, amarmos uns aos outros, estarmos uns com os outros. Senhor, obrigado por tornarmos-nos filhos do Senhor, através do Teu Filho. Tornamos filhos de Deus. Obrigado por isso, Pai. Obrigado por este pedaço de pão. Comamos, para sermos um em Cristo. Olha o cálice que você segura. Verdadeiramente, Ele levou na cruz todas as nossas enfermidades. Verdadeiramente, o sangue dele foi derramado para nos purificar, para ligar a ponte que estava quebrada, que nos leva ao Pai. O véu se rasgou, porque o sangue foi derramado ali na cruz, e os nossos pecados foram perdoados, e temos livre acesso na presença do Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por esta graça. Obrigado por tanto amor derramado na cruz do Calvário. O Teu amor foi muito mais do que o sangue que ali foi derramado, Pai, porque não negaste o Teu único Filho, unigênito Jesus. Tomamos o cálice que nos perdoa, que nos purifica. Aleluia. Agradeça a Deus, louve a Deus, glorifique o nome do Senhor por esta graça, por esta bênção. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua.
quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser temos que ser temos que ser temos que ser. Aleluia. Que sejamos verdadeiramente um em Cristo Jesus. Você pode se assentar, eu tenho algumas diretrizes ainda. Eu queria chamar à frente agora, que ficasse aqui à minha direita, os aniversariantes dessa semana de casamento. Eu quero orar pelos aniversariantes de casamento, de nascimento. E aqui à minha esquerda, eu queria chamar o missionário Vinícius, o pastor Carlos, e os batizandos, aqueles que se batizaram nesta noite, porque nós queremos diplomar vocês nesta noite. Pastor Carlos, o Vinícius, que ministraram, que prepararam esses irmãos para o batismo. Vem aqui à minha esquerda, junto com o Vinícius e o pastor Carlos. Vocês estarão recebendo o certificado de batismo. E eu quero estar orando. Eu quero estar orando pelos aniversariantes nesta noite. Pode subir. Pode subir. Produção. Quem faz aniversário de casamento? Não tem ninguém de casamento hoje? Oh, Jesus. Oh, Jesus. Eu quero declarar que vocês são bênção para o Senhor, viu? Deus tem abençoado vocês, Deus tem dado vida em abundância para vocês. Vocês estão aqui porque vocês são mais do que vencedores. São vencedores. Quantos pararam no meio do caminho? Quantos desistiram? Quantos abandonaram a fé? Quantos morreram? Vocês estão aqui, vivos de duas maneiras: vivos espiritualmente e vivos com saúde plena no Senhor Jesus. Amém? Estendam as mãos. Vamos abençoar um parente que você tem aqui, um amigo ou um irmão em Cristo Jesus. Você tem alguém aqui? Vamos orar pela vida deles. Amado Deus e amado Pai, eu quero te louvar nesta noite pela vitória que o Senhor tem dado a esses teus filhos. Mais um ano de vida, mais um aniversário. Deus, glorifica o teu nome através da vida deles. Que eles continuem, ó Deus, crescendo em espiritualidade, crescendo em santidade. No nome de Jesus, Pai, os abençoe, guarde, Pai, que a tua presença seja real na vida deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Eu os abençoo com a vida de Cristo na vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém.
Vinícius, pastor Carlos, eu queria que vocês estivessem me ajudando, pegando aqui um a um. Aguinaldo Munhoz. Pastor Carlos Armando Muralha. Vai na foto, sai na foto. Vinícius César Aparecido do Amaral. Pastor Carlos Emerson Caneco. Vinícius Emerson Marcos da Silva. Pastor Carlos Isabela Thomas Lopes. Pastor Carlos Juliana Graças de Oliveira. Vinícius Maiara Françoso Fábio. Pastor Carlos Renan dos Santos Mustaço. É assim, amados, um planta, o outro colhe, Deus dá o crescimento. É assim que funciona. Amém? Irmãos, só mais um minutinho. Eu só quero falar do congresso. Vocês podem voltar? Eu só quero falar do nosso congresso, que começa agora domingo. É um congresso talvez diferente, em nomes não conhecidos de vocês. E eu quero só 3 minutinhos de cada um, mas no máximo mais 8 minutinhos eu vou encerrar, só para vocês conhecerem os pastores que virão, que estarão conosco ministrando. Está preparado aí, produção? Vamos lá. Pastor José Antônio Loureiro, pastor Deraldo Furquim esteve conosco recentemente. Vamos dar um descanso para ele. Nós vamos trazer outro pastor, desconhecido da maioria de vocês. Alguns conhecem, mas muito pouco conhecido, para você conhecer e saber quem é o pastor José Antônio Loureiro. Hoje aqui Deus vai fazer seu amor brilhar. Eu quero ver você. Quero atrair, vamos, muitas almas pra cima.
Olha aqui para mim. Tem aptidão para o direito? Quer ser advogado? Deus, eu vejo você como um juiz, não como advogado. Sobrou para ele a benção. Ele está sozinho aqui? Olha dentro dos meus olhos. Eu entrego a mensagem dele, eu tenho uma missão disso. Você vai ser juiz de conceito, viu? Gosta de estudar? De verdade? Está sozinho, cadê o papai e a mamãe? Mão Jairo? Mamão da Lisa? A senhora tem um juiz, viu? Olha o pai da onde? Tá vendo? Ele foi me buscar, já ganhou o galardão dele. Ó. Esse moço vai ser juiz. Hoje aqui Deus vai manifestar. Foi essa luz que eu vi. E salvarei em nome de Jesus. De Jesus. Hoje aqui Deus vai operar. Só receba. Hoje aqui Deus vai libertar. Hoje aqui Deus vai manifestar a luz. Pastor José Antônio, ele trabalha ministrando com a igreja. Deus usa muito para revelação e para cura. Então, amados, vem preparado, vem com fé. Pastor Edmilson, Vilas Novas, nós não temos um vídeo dele, mas ele é o presidente da nossa convenção, vai estar conosco. O cantor Oséias Araújo estará conosco. E o cantor Wagner Roberto, que alguns conhecem e tem sido ultimamente um fenômeno na música gospel, um trabalho que foi feito nesses últimos dias com ele, muito simples, muito humilde, mas um homem de Deus, um homem que realmente louva e faz a obra do Senhor. Cantor gospel causa espanto em evangélicos. E você me pergunta, Ney, por que espanto? Espanto porque ele está remando contra a maré nesse mundo gospel. Esse cantor Wagner Roberto, eu tive a oportunidade de conhecer as canções dele quando eu ainda não havia sido apresentado de fato a Jesus Cristo. Eu trabalhava numa emissora de rádio e aos domingos os crentes vinham fazer programas de rádio. Tinha várias igrejas que faziam programa. E eu fazia a técnica na mesa de som e, eventualmente, alguém pedia para colocar uma música. E a maior lista de músicas que havia no estilo gospel, no estilo música evangélica na rádio, a maior lista era justamente do cantor Wagner Roberto. Esse cantor que a gente vê aqui, cantando numa igreja simples, humilde. E é interessante que esse cantor não faz isso de vez em quando. Isso aqui não é um momento raro na sua vida. Isso aqui é cotidiano. Ele já esteve na minha cidade se apresentando em pequenas igrejas e ele vive muitas vezes de oferta daquilo que vende do seu material. E é interessante que é um cantor que tem um enorme talento,
tem a unção de Deus. Eu já tive a oportunidade, depois que eu vim conhecer Jesus e que eu me entreguei a Jesus, eu tive a oportunidade de ser ministrado através das canções do Wagner Roberto. E é interessante porque Wagner Roberto bem poderia engrossar a fileira de cantores evangélicos que cobram altos cachês para se apresentar. Eu tive dando uma olhada aqui na internet, uma notícia do ano passado, em 2016, um site especializado em notícias do mundo evangélico, gospel, publicou a lista de cachês cobrados pelos cantores evangélicos. E a gente fica espantado, olhando pessoas que fazem um belo discurso de adoradores de Deus nos palcos, nos altares, mas que não se apresentam num lugar se não lhes pagarem aquilo que eles pedem. E o que eles pedem? Cachês semelhantes aos cantores da mídia secular. 100 mil, 70 mil, 50 mil reais. Alguns mais em conta, cerca de 25 mil, 30 mil reais. Tem uma lista extensa dos cantores evangélicos que se recusam a se apresentar se não for por um cachê como esse. Cantar numa igreja simples e humilde como essa que o Wagner está cantando, isso está fora de cogitação. Eu sou contra esses cantores de forma nenhuma. Eu quero mais é que eles um dia possam realmente conhecer a Jesus Cristo e adorá-lo em espírito e em verdade. Agora, o que não dá é para juntar um discurso de adorador, de levita do Senhor, com um cachê de 70, 100 mil reais. Ney, você é contra que alguém seja abençoado? Amém, amados. Era para conhecer o Wagner Roberto, o trabalho que ele faz. E a gente surpreende com irmãos, né, na igreja que, pastor, eu conheci lá atrás, né? Não vou falar o nome seu, né? Mas eu cantava no carro, me converti ouvindo as músicas do Wagner Roberto. Verdadeiramente que Deus venha usar esses homens. E agora do Oséias, do Oséias, o vídeo que a Cristina me deixou, por favor. Amados, esse cantor que vai estar conosco, ele vai promover um evento na cidade de Jaú chamado Conferência Lugar Secreto. Os interessados que quiserem participar, logo depois do nosso congresso, procure os irmãos aqui do Ministério Louvor, a Cristina, e faça suas inscrições, porque é através de inscrições, e são vagas limitadas, custa apenas R$15 para participar deste congresso de louvor. Não é? Então, procure a irmã Cristina, os irmãos do Ministério Louvor, que devem estar aí todos atentos a isso. Amém, amados? Vamos colocar em pé, vamos participar do congresso, que é uma oportunidade para nós reavivarmos, para nós acendermos, soprarmos as cinzas da nossa vida espiritual, que muitas vezes, de muitos, estão apagando, né? E vamos recomeçar aí no meio do ano. Que Deus possa abençoar. Cadê as duas crianças? O Senhor não me permite deixar ficar devendo nada para ninguém. Deus é milagroso. Antes de ir embora, venha aqui que eu vou
presentear vocês, as duas criancinhas, 2 bebezinhos, não é? Vamos orar, queridos? Erga suas mãos. Amado Deus e amado Pai, te louvamos por esta noite. Glorificamos o teu nome nesta noite. Que o teu Espírito Santo verdadeiramente tenha falado em cada coração, Pai. Ó Senhor, que possamos levar tudo que nós ouvimos nesta noite e colocar em prática. Ó Deus, nos abençoe, Pai. Guarda o teu povo. Senhor, santifica o teu povo. Deus, em nome de Jesus, que tenha uma semana cheio da tua graça, cheio do teu poder e das tuas misericórdias, Pai. Senhor, abra a porta de emprego, aquele que precisa, como podemos ver testemunhos nesta noite, que o Senhor é fiel. Senhor, cura aqueles que estão enfermos, ó Deus, como ouvimos testemunhos também, o Senhor é fiel. Pai, no nome de Jesus Cristo, salva, continua salvando vidas, Pai. Que nesta noite, vidas possam ter sido impactadas pelo Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, leva o Teu povo em paz, conduza-os na Tua graça, uma semana sobre a Tua proteção, sobre a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aplauda o Senhor, vão em paz, que Deus abençoe.